Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nessa noite, eu gostaria de falar com os jovens novamente. E o tema o título da nossa mensagem é Jovem. Na universidade, o que realmente devemos aprender? Jovem, na universidade, o que realmente devemos aprender? E para isso, é interessante porque eu já vi muitos pastores, até mesmo quando eu era solteiro, e eu cursei alguns anos a faculdade de Direito, e então algumas pessoas me falaram assim, você vai acabar com você esse curso, A faculdade, vai te estragar, não é mesmo? E descer a lenha, no curso. E então, às vezes cria um certo medo na gente, não é mesmo? Você chega lá na faculdade e você às vezes fica naquele coração assim, e aí, eu faço faculdade, eu faço um instituto, o que eu faço da minha vida? Não é mesmo? O que eu faço? Pois bem, hoje eu não vou falar sobre isso, será outro dia. Mas hoje eu falo aos jovens que pensam, querem ou estão fazendo faculdade, universidade. Eu e minha esposa, nós estamos nesse caso, estamos fazendo faculdade. Embora a minha fala meio caipira, ontem eu escutei minha mensagem, eu falei, gente, como eu sou caipira, Que é isso, A gente parece que a gente não gosta muito quando a gente escuta a gente falando. Eu falei assim, eu sou caipira, Mas ainda bem que Deus usa os caipiras, não é mesmo? Então eu falei, louvado seja Deus. Importante que o nome dele seja louvado e exaltado e glorificado. E então eu venho falar com esses jovens. Até mesmo hoje eu faço faculdade, certamente pela graça de Deus. Foi Ele que me colocou lá no FG, em Catalão, fazendo curso de letras em inglês, e a minha esposa, ela fazendo curso de pedagogia, com o único objetivo, servir a Deus com isso. Se todos nós tivermos esse objetivo, de fazer uma faculdade, uma universidade, para servir a Deus com aquele conhecimento, você já está num bom caminho, amém? E não é da vontade de Deus que nós vivamos isolados. Monastério, às vezes as pessoas veem aquelas pessoas, Alguém, às vezes, já comecei a ler um livro antigamente no passado, depois eu larguei mão, que eu falei assim, ele tem muitos conceitos bons, mas todos eles estavam contidos na Bíblia, Li alguns livros sobre o monge e o executivo, E eu falei assim, mas todos os conceitos estão na Bíblia. Aí cheguei no meio do livro, não que o livro era ruim, mas que eu falei assim, vou ler a Bíblia que eu ganho mais com isso, Cheio de conceitos bons, e também falava a respeito de alguém que largou para viver uma vida isolada, não é mesmo? E essa não é muita vontade de Jesus Cristo, não, que nós vivamos isolados, não é mesmo? Eu peço que você abra sua Bíblia, mas não coloque em pé, não, porque ainda não é o texto principal. Em João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Vou ler o texto para que vocês vejam que Jesus Cristo não quer que ninguém viva isolado. Vivam isolado. O texto fala o seguinte: dei-lhes a tua palavra,
e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui Jesus Cristo orou por você. Falou: Senhor, não oro só por esses agora, mas pelos que hão de crer ainda no futuro. Pelo TBM, pela Igreja Batista Fundamental em Catalão, por outras igrejas que também pregam o Evangelho das boas novas de Cristo. Vamos ficar em pé, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. E nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler um versículo e vocês vão ler o próximo, os pares. Eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Vamos ler todo o capítulo de Daniel, capítulo 1. Então, o texto de Daniel 1 diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Beltesazar, a Ananias a Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias de Abednego. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: em medo Deus Senhor, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque teria ele os vossos moços mais tristes do que os outros jovens da vossa casa, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederás para com teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou
E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. E eu peço nesse momento que o Senhor me dê sabedoria, me ajude, ó Pai, a ser claro, a ter, ó Pai, uma consistência nos pensamentos e principalmente, ó Pai, trabalhe nos corações dos irmãos, para que a obediência à palavra de Deus seja algo real e verdadeiro. Pai, perdoa os nossos pecados e seja conosco, salva almas e edifica a vida, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O que você deve aprender na universidade? Todo jovem, ele fica pensando, o que eu vou fazer da vida? O que Deus tem para mim? Tem alguns jovens que não sabem se casam ou se compram uma bicicleta, né? O tamanho da diversidade do seu pensamento. Ele não sabe, tem muitas dúvidas no seu coração. E isso é terrível. Por quê? Porque de uma hora para outra, o jovem sai vamos dizer assim, da casa dos seus pais, onde seus pais tomavam todas as decisões, de um lugar de segurança, e tem que ser empurrado para fora do ninho. E fala assim, bate a asa, escolhe o que você vai ser o resto da sua vida. E se ele acertar, oh, aleluia, glória a Deus. E se errar, oh, que dor de cabeça, não é mesmo? Ai, que tristeza. E, de certa forma, a gente vê muito isso, alguns jovens, em que eles começam uma coisa e de repente para e volta, começa outra coisa, de repente para, não era isso e volta. Tudo por quê? Porque às vezes não se dedicou tanto, igual eu falei ontem, à leitura da Bíblia e à oração. Pastor, mas você vai ficar martelando em cima disso? Verdade. Não tem receita, né? Não tem... como é que fala? O pessoal aí fora fala simpatia, não é mesmo? Já viu simpatia para ficar rico? Eu conheço uma. É trabalhar muito e não gastar nada. Já viu essa? Né? Às vezes as pessoas brincam, né? Falam assim, simpatia para ganhar dinheiro. Trabalha muito, não gasta nada e poupa dinheiro. Você vai ver se você não fica rico, né? Mas fora a brincadeira à parte, o jovem, ele que pensa ou quer ou está fazendo uma faculdade, você deve fazer essa pergunta: o que você deve aprender na universidade, visto que você está indo lá com a mente aberta para aprender, não é mesmo? É ou não é? Sim ou não? Sim. Esta semana eu fiz 4 provas. Sabe o que é isso? Não é brincadeira, não. É muita coisa. Tive que demonstrar lá os conhecimentos que eu havia adquirido. Mas, sabe, muitas coisas que eles falaram, eles não me perguntaram na prova, não. Muitos conceitos humanistas,
ou seja, que de Deus não tem nada, também foram passados no meio daqueles conhecimentos. E nesta noite, em primeiro lugar, eu quero falar para você que o que você deve aprender na universidade é ter uma profissão. Tenha a sua profissão. Você escolheu direito, então você vai ser advogado. Você escolheu ser médico, então seja médico. Você escolheu ser engenheiro, então aprenda os conceitos da engenharia. Você quer ser um biólogo? Então aprenda as disciplinas da biologia. E olha, aliás, se vocês já estão abertos, olha o versículo de 1 a 4 de Daniel. Fala: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendido no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Esse versículo 4 aqui, você pode colocar uma universidade como resumo aqui, viu? Porque é exatamente o que a universidade vem propondo para o jovem. Só que, infelizmente, eles não vêm só com coisas boas. Você tem que tirar o que é o bom do meio do... você tem que tirar o bom do meio do mal. O bom você guarda, o mal você joga fora. Sabe que, por diversas vezes, na universidade, eu vou usar essa palavra, que uma professora minha, ela ficou muito chocada quando usei essa palavra. Eu falei assim, vocês desprezam a palavra de Deus. Vocês desprezam a existência de Deus. Ela, você não pode falar isso. Uai, como não, hein? Se eu abrir qualquer livro aqui, é aceito. Se eu abro a Bíblia, vocês não aceitam. E quando nós sabemos os princípios de Deus no nosso coração, você percebe nitidamente se aquela pessoa está falando é algo de Deus ou não. Então você tem que aprender os conceitos técnicos da sua profissão. Seja um ótimo profissional. Você, como qualquer profissional aí fora, você pode honrar a Deus na sua profissão. Sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo um bom crente, sendo aquilo que é seu, aquilo que é do outro você não põe a mão. Na universidade, nós entramos num assunto muito interessante lá, que foi o seguinte, essas esses protestos da Copa. E sabe, o pessoal já estava bem exaltado, devemos protestar e devemos pedir um país mais justo, um país mais correto e tudo mais. Aí deixei bastante o pessoal falando, e de repente eu levantei a mão, pode falar. Eu falei, pois é, nós queremos um país justo, um país honesto, então por que isso não para de colar nas provas? Vamos começar a honestidade aqui no nosso meio, aqui nessa sala, não é mesmo? É muito fácil exigir honestidade do político lá em cima, mas se você faz tudo errado aqui. Aí eu falei bem claro para eles, eu prefiro bombar numa matéria e fazê-la de novo, do que chegar lá e colar e passar. Eu falei, isso não é certo, isso não é honesto. Se vocês estiverem lá com o mesmo pensamento que estão aqui, vocês vão roubar do mesmo jeito. Então tem que ser honesto, aqui na sala, na sua casa, no seu trabalho.
Nós devemos ser honestos conosco mesmo. E naquilo que nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, nós devemos pedir a Deus misericórdia e que Deus mude o nosso coração, amém? Compare tudo o que o seu professor na universidade vai falar para você com a palavra de Deus, tudo. Aquilo que for bom, você traz para si. Aquilo que não for bom, você descarta fora. Porque embora você esteja indo numa universidade, e eu acredito isso, que crente não pode ser ignorante, crente ele tem que ser sabido. O crente, ele deve procurar sempre esse pensamento. O que faria Jesus nesse momento aqui? O que faria Jesus? Qual seria a postura de Jesus? Então, tal deve ser essa a minha postura. Por quê? Um dia você vai prestar conta a Deus. E aí, você vai ter orgulho de apresentar conta a Deus ou você vai ficar vermelho? E é interessante o texto que eu comecei lendo lá em João, porque Jesus falou assim, ó, o mundo não vai te amar. O mundo não vai te amar porque Deus deixou a palavra dele para que você viva. E quando você falar de Cristo para as pessoas, se elas não quiserem nada com Deus, é consequência lógica, elas não vão querer nada com você também. Você tem que estar com isso tão claro como a luz do sol. Ter uma profissão. É por isso que você foi na faculdade. Se não, meu jovem, tão logo, não dou pouco tempo, você estará desanimado. Por quê? Porque parece às vezes que abriram a porta do inferno e colocaram todo mundo lá dentro da universidade. É cada coisa esquisita que você vê lá. E eu falo isso com tristeza. Você tem uns negócios que você olha e você não sabe o que é aquilo. Se é homem, se é mulher, se é bicho. Por quê? Porque, o que é aquilo ali, né? Da onde que surgiu aquilo ali? E é terrível. Por quê? Porque às vezes, evangélicos estão apoiando ideias humanistas. Tomaram para si pensamentos contrários à palavra de Deus, como sendo verdade. Tornaram o certo como errado, e o errado como certo. E ainda se dizem filhos de Deus, se dizem cristãos. Cristo está muito longe de muitos pensamentos por aí, do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Viu? A Bíblia é a voz de Deus. E se você não puder abrir a Bíblia, eu vou te falar uma coisa, não é um lugar muito bom lá para você. Você já tem que tomar cuidado com o que vem dali. Então, o jovem ou a pessoa, eu não sei, né? Pessoa que vai à faculdade, você tem um objetivo lá, procurar a sua profissão. O resto que vem embutido nisso daí, sabe, vai tirando e vai jogando fora aquilo que não presta. Vai tirando e vai jogando fora. Segundo lugar, nessa noite, primeiro, ter uma profissão. Segundo lugar, praticar uma vida santa. Pastor, praticar uma vida santa na universidade? Sim! É muito bom, irmãos. Olha, foi o pastor Fabiano. Ele estava pregando uma mensagem aqui, eu escutando, e ele falou assim, ó, gente, olha, às vezes eu toco saxofone, dá vontade de parar e escutar. Só prestando atenção nos irmãos cantando. E é verdade. Sentado aqui enquanto o coral cantava, né, meu coração, né, meus olhos se derramaram em lágrimas. Por quê? Por imaginar um Deus tão bom, amém? Só que essa mesma música, esses mesmos irmãos que tanto amam a Deus, às vezes você vai poder contar nos dedos
as pessoas que vão ser seu companheiro lá na faculdade. Você não vai encontrar os mesmos padrões, você não vai encontrar os mesmos pensamentos, você não encontrará os mesmos comportamentos lá dentro, e aí você vem aquele negócio, e agora? Eu fico como crente ou eu misturo no meio da massa? Sabe que, ainda comigo, eu não sei se é porque eu sou homem, então aí as professoras me respeitam um pouco ainda, né? Mas eu também, a minha cara também não é muito de bons amigos não, né? Então às vezes a gente fecha a cara, então o pessoal não... E eu tenho 1,90 m também, então às vezes o pessoal não fala tudo. Mas para a coitada da Fernanda ali, gente, não é brincadeira não. Fernanda vai de vestido na faculdade, esses dias estava frio, e na hora que ela estava passando, o pessoal falou bem assim para ela: ai, eu não aguento esses crentes que vêm de saia mesmo no frio, né? Mesmo no frio ainda vem de saia, vem de vestido, não aguento isso, né? Outras oportunidades, né, as pessoas falam isso mesmo para nos atacar, frente a frente. Ser crente, ter uma vida santa aqui, irmãos, é bom e é gostoso. Agora, lá na faculdade, eu quero te falar uma coisa. Lá você vai ver se você é crente de verdade. Porque lá as pessoas não vão bater palma para você. Olha só, um crente de verdade, até que enfim. Ó, uma palma para os crentes de verdade. Aê, olha, não, negativo. Eles vão falar para você assim, ó, que coisa esquisita. Se for mulher, a vovozinha passando aí, ó. E se for homem, oh, que cara chato, hein? Cara chato, onde você viu? Como é que pode ser desse jeito? Olha o versículo 8 de Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Você vai na faculdade ter uma profissão, mas você não se contamine com aqueles lixos. Amém ou não? Não se contamine. Coloque isso no seu coração. Ser santo, desde o primeiro dia até o último dia. Vou ser santo, santo, santo. É o Senhor meu Deus, e eu também, como servo dele. Vou ser santo, buscando uma vida santa, um falar santo, um modo de viver santo, porque Deus assim o quer. Não importa que 1000 vozes peçam o contrário, eu só escuto a voz do meu Senhor, amém? Uma vida separada da sujeira dos homens, não é mesmo? Você tem que estar preparado para a pressão do grupo. Abra sua Bíblia ali em Daniel capítulo 3. Daniel 3. Daniel 3 fala o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados, e levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava presente naquele momento todas as pessoas humanamente importantes. Você acha que na faculdade vai ser diferente? Às vezes vai ter juiz, às vezes vai ter promotor, às vezes vai ter o prefeito, às vezes tem o vice-prefeito, às vezes tem tem pessoas com mestrado, especialização, doutorado. Tem pessoas que, humanamente falando, são muito importantes. E eu não estou desmerecendo nenhum desses títulos. O que eu estou falando, irmãos, é que qualquer pessoa, seja ela
a pessoa mais simples ou a pessoa mais estudada, se ela não tiver Jesus Cristo, ela morre e vai para o inferno. Então, se reuniram os príncipes, acho que eu li esse, né? Versículo 4. Não, é o 3 mesmo. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, todos os oficiais da província, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as espécies de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha ardente. E há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Esteja preparado. Isso aqui é real. Viu, jovem? Isso aqui é real. Quantas vezes vai ter uma calorada lá e eles vão convidar todo mundo e você vai ser o Sadraque, o Mesaque e Abidnego aqui da ocasião. Não vai se dobrar. O pessoal vai fazer uma festinha com coisas lá do rei, com vinho, com as iguarias do rei. E você, meu jovem, não vai se dobrar, se você quiser agradar a Deus. E aí as pessoas vão falar assim: olha lá, você acha melhor, né? Olha lá, que coisa, hein? Mas é dessa forma. Jovem, para que você foi mesmo na faculdade? Procurar ou aprender uma profissão. Cuidado com os demais ensinamentos. Cuidado para não se dobrar. Cuidado para não adotar aquilo como verdade absoluta, quando na verdade eles negam a Jesus Cristo como Salvador do mundo. Cuidado, você tem que ir lá e pegar o seu diploma, o seu canudo, não é mesmo? Vai lá, pega o seu canudo, dá a glória a Deus, se der oportunidade para você falar, fala assim: ó, eu agradeço isso aqui a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual morreu por mim, morreu por você, o qual todo joelho um dia se dobrará. Amém? Tem oportunidade, irmãos. Não dobra o joelho, não. Olha, nós devemos amar os pecadores e não o pecado. Todas aquelas pessoas lá
Deus morreu na cruz por elas. E você, meu irmão, tem obrigação de orar por elas. Você tem obrigação de falar de Jesus Cristo para elas. Obrigação de entregar um folheto. Obrigação de falar do amor. Mesmo que elas não vão aceitar. Uma vida de humildade perante os homens. Olha só Daniel, capítulo 1, versículo 12. Presta atenção, olha só. Daniel 1,12. Fala o seguinte. Daniel, para você entender no versículo, eles pediu que o servo do rei deixasse ele não se contaminar. Ele pediu. Sabe, ele podia fazer uma greve de fome, ele podia fazer pirraça, ele podia fazer um monte de coisa. Mas ele orou e foi lá conversar com aquela autoridade. Falou assim, ó, experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. O que é isso? Pediu para não se contaminar com a imundícia. Já pensou? Pediu para não se contaminar com a imundícia. E aí? Você tem a oportunidade de se contaminar, o que você está fazendo? Mostre, meus irmãos, misericórdia pela vida deles. Cuidado com o seu orgulho, sabia disso? A partir do momento que a gente se converte, que Deus nos limpa de alguns pecados, a gente tem a tendência de falar assim, ó, hein? Você viu agora quem entrou na igreja? Ah, que trem esquisito. Cuidado, irmãos. Cuidado. Por quê? Porque ele é um pecador. Um dia nós estávamos na mesma situação dele. Sabe que meus primeiros dias lá na universidade foram os dias de maiores contrastes. E voltando, aí a Fernanda conversando assim, eu estava andando lá, né, no estacionamento, eu falei para ela assim, ó, ainda bem que eu sou salvo, porque eu poderia estar na mesma vaidade que eles estão hoje. Eu poderia estar no mesmo buraco que eles estão hoje, pensando que estava certo, quando na verdade está errado. Então, irmãos, cuidado com o lado profissional. Quantas vezes na universidade o pessoal fala, agora você é de um outro nível. Qual nível? Que nível é esse? Que nível é esse? Irmãos, cuidado com o orgulho. Eles mexem com o seu orgulho lá. Cuidado com isso. De repente você está aqui dentro da igreja e fala assim, quem que o pastor pensa que é para me chamar a minha atenção? Ora, que é isso aí? Eu sou o doutor fulano de tal. Irmãos, ainda é pecador. Passível de erro, passivo de falha, passivo de ser chamado a atenção. Jesus Cristo, que era o mestre dos mestres, lavou o pé de todos os apóstolos. Irmãos, será que nós não podemos nos baixar um pouco? Será que nós temos que ficar lá no nosso altar, intocável? Não podemos, irmãos. Não posso. Eu tenho que orar a Deus para que Deus me dê um coração humilde. Sempre humilde. O maior problema do crente é quando ele para de aprender. O maior problema do crente é quando ele para de aprender. Irmãos, não importa quantos anos de convertido você tem, mas se você tem um coração contrito, jamais Deus vai desprezar. Sabe, na universidade, crie momentos de oração. Toda sexta-feira, lá eu faço um momento de oração. Cada sexta-feira tem um grupo diferente lá. Inclusive, teve uma sexta-feira que eu estava esquecendo do momento de oração. Você sabe que uma professora minha chegou e falou assim, então, você não vai ter um momento de oração? Eu estou aqui esperando. Eu falei, nossa, é mesmo? Vamos agora. Juntamos lá, criamos e oramos, e eu leio um texto da Bíblia e oramos. Irmãos, um lugar que é difícil, mas ainda é possível. Você convida, você fala, tem momento de oração lá na sala, 103. Vamos lá.
No seu trabalho, pegue um dia da semana, meu irmão. Fala, eu gostaria de orar. Pedir a Deus. Pegue um texto, prepare um texto, coloque, traga a oportunidade. Às vezes as pessoas não vêm na igreja, mas a igreja sai dessas 4 paredes aqui. E chega lá. Terceiro e último lugar. Em primeiro, o que o jovem deve aprender na universidade? A ter uma profissão, a praticar uma vida santa. E terceiro e último lugar, a glorificar a Deus perante os estranhos. Capítulo 2, versículo 25 a 28. Capítulo 2 de Daniel, 25 a 28. Então Airoque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E aí o rei declarou o sonho. Mas o que Deus fez antes? Deus deu a glória a quem merece toda a glória, amém? Irmãos, pegue o exato momento que alguém vai te elogiar e diga assim, glória a Deus. Glória a Deus que fez os céus e fez a terra. Faça isso, meus queridos. Sabe, fale das maravilhas de Deus. Aproveite. Use todo momento possível e impossível para pregar. Pregue a tempo e fora de tempo. Porque os tempos são maus. Você não sabe quanto tempo tem de vida ainda. Jesus Cristo pode voltar hoje, amém? E todos nós estamos aqui na igreja, amém? Que bênção, né? Poxa, eu vou estar, Senhor, eu estava lá fazendo a obra do Senhor, o Senhor viu, né? Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, fale das maravilhas. Agradecer a Deus na presença de todos. Salmos 124, o texto fala o seguinte. Salmo 124 fala assim: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Sabe que, num primeiro momento, eu não gostei muito do curso de letras, não. Mas lá é tão bom, irmãos, eu posso falar tanto de Cristo. Já me deram vários trabalhos para eu fazer, aí eu pafo a Bíblia no meio. Inclusive, fala assim, não, você traz o texto que você quiser para analisar. É mesmo? Qualquer texto, não tem problema não. Ótimo, Romanos capítulo 5, e cheguei o Bete. E sabe, as pessoas lá não estavam me olhando muito com cara de amigos, igual vocês estão não, sabe? Sim, gostando da ideia. Eu via que a coisa não estava muito boa. E aí eu lembrei do texto. Eles então teriam engolidos vivos. É verdade. Esse versículo, irmãos, eu vivi lá. E é real. Você tem que falar para pecadores que eles são pecadores, isso é difícil. É difícil, meus irmãos, mas Deus é contigo, amém? Deus é contigo. Então, e Deus deixou você aqui justamente para isso. Testemunhe para as pessoas. Na faculdade, é um lugar interessante na universidade, porque vira e mexe eles vão falar um conceito real e verdadeiro para você. E você que é leitor da Bíblia, você vai lembrar que isso está na Bíblia. E você vai poder falar,
levanta a mão, né, igual aconteceu esses dias. A professora falou assim, olha, segundo os estudiosos, todas as línguas vieram de uma única língua mãe. Aí eu levantei a mão, muito bem, professora, a senhora está certa, mas antes que a senhora disse, os estudiosos, a Bíblia disse que todas as línguas vieram de uma só língua. Ah, mas a Bíblia não serve. Como não serve? Olha, eu tenho mais... Aí eu fui falando as razões, porque a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. Outra oportunidade, a professora falou assim, olha, o estudo da linguagem começou no século V. Aí eu, no século V? Começou no século V. Eu falei, pois bem, eu levantei a mão, o que é estudo da linguagem? Ah, espera aí que eu vou, já vou te falar o que é estudo da linguagem. Então tá, né? Fiquei esperando, né? E ela foi falando e não terminou a coisa. Quando, de repente, irmãos, terminou a aula, eu falei, você não vai responder o que é o estudo da linguagem? Estou querendo saber, porque começou no século V. Ah, estudo da linguagem é o estudo do texto e tudo mais. Aí eu falei assim, pois bem, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foram escritos no século 15º antes de Cristo. E ele não é um texto escrito, não é um texto registrado, não é um texto codificado. Então, eu falei para ela, nas sinagogas, né, com o povo de Israel, no tabernáculo, eles já reuniam para estudar aquele texto ali. Isso não é um estudo de uma linguagem? Então, esse dado aí está errado. Não começou com Aristóteles, com Platão, nada não. Começou com o povo de Israel. A não ser se tiver algum mais antigo aí tudo bem. Mas o que é isso? Mostrando para aquelas pessoas que a Bíblia tem o seu valor. A Bíblia tem a sua importância. E para finalizar, outra vez, a professora chegou para mim e falou assim, amor, amor, começou a citar lá uns textos de Camões. Aí eu estou lá, né, me segurando dentro de mim, já orando, Senhor, me ajuda a eu falar coisa boa, né? Mas que o Senhor, né, que o Senhor me dê aquela palavra boa, né, aquela palavra dita no seu tempo. E aí, de repente, ela foi falando de amor, e leu lá, tudo mais. Aí ela falou assim, por exemplo, vamos ver aqui, defina o que é amor. E ela já tinha falado um monte de abobrinha, tinha falado que as pessoas matam por amor. Eu quase não segurei no banco, gente. Né? Quase que eu dei um treco lá dentro. Né? Mas eu lá, Senhor, me ajuda. Né? Eu não posso, ainda tem que ser no tempo do Senhor. E aí, irmãos? Então, vamos ver o que é amor. Glauco, o que era amor? Eu pensei que não ia perguntar. Quase que eu falei isso. Né? Eu pensei que não ia perguntar. Bom, amor é Deus. Ela, como assim? Amor é Deus? Sim, amor é Deus. Amor, quando eu falo que amor é Deus, porque você pediu para simplificar, né? Porque então tá, eu vou falar. Aí eu peguei, por exemplo, aí eu tirei a Bíblia. Não, você não vai abrir a Bíblia. Vai, como não, mãe? A Bíblia é uma obra literária. Esquece que foi Deus que escreveu, tá bom? Falei para ela desse jeito. Vamos analisar e você vai ver o que eu estou falando. Ela, não, mas eu falei, não. Você quer que eu abrilhante a sua aula ou não? Não é mesmo? Você quer que eu dou um brilhantismo especial para você? Se você não quiser, tudo bem, eu não vou abrir não. Ela, não, então pode abrir. Aí eu li o texto. Eu falei assim, aí na hora que eu cheguei lá, que eu falei assim, olha, o amor, né, não trata com interesses, não é leviano, né, e todas as coisas. Tá vendo? Ninguém mata por amor, mata por inveja, mata por outros motivos aí. Agora, quem ama de verdade, aí eu falei assim, e outra coisa, vocês só estão falando do amor eros. Existe o amor eros, o amor ágape, o amor filo, que é o amor de amigo. Existem todos esses tipos de amor. E como que você vem falar que mata por amor? Isso aí você não tem condição. E aí, irmãos, essa professora minha, que nem falava comigo, e eu fiquei lá no horário do intervalo, simplesmente ela pegou e começou a conversar comigo depois. E uma vez eu fui entregar um folheto para ela, ela virou e falou assim, olha, eu não vou ler. Eu falei assim, não, faz o seguinte, você vai ler quando você precisar ler. Eu sei que agora você não precisa, mas
um dia você vai lembrar e você vai precisar. Então guarda ele. E ela pegou. Ela não ia pegar, pegou. Né? Concluindo, como você é na faculdade? Como você é na sua escola? Como você é em sua casa? Como você é sozinho? Quando ninguém está vendo, como é que você é? Eu vou te falar uma coisa. Nós precisamos ter um alvo na nossa vida, senão você desanima. Senão dá depressão. Né? A coisa fica feia. Se nós não tivermos Deus, ora, se não for o Senhor, quem será por nós, hein? Pastor Sival pode chegar. Vamos colocar em pé e vamos orar.